Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, amanhã de quarta-feira, está se preparando aí para o jogo contra o Sport no sábado às 18h30, é jogo importante para o Flamengo, precisamos vencer e torcer aí para que o Palmeiras dê uma tropeçada no time do Santos, já que vai jogar desfalcado também com novos jogadores, e vocês estão vendo aí ao fundo a agenda do Flamengo, treinamento na quarta, na quinta e na sexta às 9h30, sempre às 9h30 da manhã, Felipe Luiz aí com em 3 dias para poder pensar, né, o jogo contra o Sport e também a temporada, né, porque vai ser um pouco mais de tempo, então ele tem a parte da tarde aí para poder estar ajustando os últimos detalhes e seus pensamentos sobre futebol, então eles estão usando esses dias aí para poder estar realinhando a rota e acertando os ponteiros para tentar consertar os erros dentro de campo que vem acontecendo no final das partidas aí. Mas vamos ao que interessa, vamos aí a Flamengo TV, passando aí algumas informações pra gente, a ESPN, a Sport TV, programa da Jovem Pan Esportes, enfim, vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu! Muito boa tarde, gente boa, Globo Esporte chegando, daqui a pouco tem informações ao vivo do Flamengo, tá de olho no Brasileirão e na Libertadores também, tem reportagem especial sobre o Arrascaeta, tá jogando demais, Badu. Flamengo enfrenta o Lanterna Sport, jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, então é um olho no Brasileirão, o outro na final da Libertadores. Aliás, o Flamengo já anunciou planejamento para Lima, inclusive vai gente pra caramba lá, hein? Como esperado, né? Débora Gares, conta pra gente os detalhes aí, por favor. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você e para todos. Cerca de 700 pessoas vimos em 5 voos que o Flamengo está fretando para essa viagem. Um para levar os jogadores, comissão técnica, um voo também para levar outros funcionários do clube e voos para levar parentes, sócios, conselheiros, muita gente, viu? Só que esses últimos, claro, vão arcar com o valor das próprias viagens. E além disso, é um voo, Escobar, dos jogadores com assentos todos de classe executiva para eles irem bem confortáveis lá para Lima, e é o mesmo avião que vai ser utilizado para trazer os jogadores de Belo Horizonte depois da partida contra o Atlético Mineiro no dia 25 pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo volta ao Rio para poder ter esse último contato com a torcida antes de embarcar para Lima, ou seja, teremos a Aeroflá por aqui. Por aqui no CT Ninho do Urubu tivemos treino na parte da manhã, o Felipe Luiz ainda tentando resolver o problema dos desfalques, são 7 por conta da data FIFA e mais 4 no departamento médico, entre eles o Pedro, que está avançando bem, já diminuiu a imobilização no braço fraturado e voltou a trabalhar em campo com o grupo, ainda sem confronto direto. Jorginho também voltou a trabalhar em campo e o Léo Ortiz, que ainda apresenta um pouco de dor, a torcida é para que ele viaje e possa ajudar, já que o Danilo está com a seleção brasileira. Viu, Escobar? Volto com você, meu amigo. Débora Gares, a notícia em detalhes. Tem uma nova para você. Valeu, Débora. Tudo de bom. Ó, vamos falar de Arrascaeta? O homem chegou a 95 gols pelo Flamengo, se tornou com isso o maior artilheiro gringo da história do clube. Passou o Doval, ídolo do Flamengo na década de 70. Não dá pra negar, a camisa 10 vestiu bem demais. No primeiro ano com o novo número, Arrascaeta já balançou a rede 22 vezes. Tá vivendo a temporada mais goleadora da carreira. É o atual artilheiro do Brasileirão, empatado com Caio Jorge do Cruzeiro. Em meio à boa fase, o Flamengo renovou com a Arrasca até 2028. Só posso agradecer o carinho e gratidão que tem desde que eu cheguei aqui no Flamengo. Intento representar sempre da melhor forma possível dentro do campo. Na quarta-feira passada, contra o São Paulo, o uruguaio bateu um novo recorde pelo clube. Ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 95 gols. Superou o Doval, com 94. O argentino jogou no Flamengo entre 1969 e 1975. Nesse período, travou boas disputas em campo com Búfalo Gil, ex-jogador do Fluminense. Doval era aquele tipo do cara que ele irritava todo mundo dentro do jogo. Brigava com todo mundo, que ele queria fazer o gol. Era totalmente diferente do Arrascaeta, dentro do campo e fora dele. Apaixonado pelo Brasil, Doval era conhecido como o argentino mais carioca que já existiu. Chegou até a se naturalizar brasileiro. Eu morreria no campo por Brasil, jogando contra a Argentina. Daria tudo para meter 4 ou 5 gols na Argentina. Todo santo dia o Doval estava na praia.
todo santo dia. Ele falou assim, eu sou carioca mais do que vocês, que eu gosto da praia e do Maracanã. A história dele no Flamengo é muito bonita. Fez 263 partidas pelo Flamengo, ganhou 2 cariocas. Em 1976, foi jogar ao lado de Búfalo Gil no Fluminense. Em 1991, Doval e Búfalo Gil disputaram um torneio de ex-jogadores em Buenos Aires, na Argentina. E a pedido de Doval, Búfalo Gil vestiu a camisa do Flamengo e essa foi a única vez, né? A única vez. Ele dizia, você tinha que jogar no Flamengo comigo quando eu estava lá, mas infelizmente não foi possível. Joguei com ele no Flamengo depois de ter parado de jogar. Na mesma semana desse jogo, Doval foi chefe da delegação rubro-negra na vitória contra o Estudiantes pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. Horas depois, ele sofreu uma parada cardíaca e faleceu aos 47 anos em Buenos Aires. Deixou como herança uma história bonita e goleadora pelo Flamengo. Ficou marcado na memória e no coração de muitos rubro-negros. Anos depois, outro estrangeiro, dessa vez um uruguaio, escreve um capítulo ainda mais vitorioso pelo clube. Está muito bem representado. Eu acho que melhor. Palmeiras e Flamengo em São Paulo. Jogo de volta da final da Copa Mercosul de 99. Bastava um empate para o Flamengo ser campeão, mas até os 37 minutos do segundo tempo, o Palmeiras estava ganhando. 3-2. Até um herói rubro-negro improvável aparecer. E eu não fui escalado para esse jogo, a grande história é essa. Eu não estava escalado para o segundo jogo da final. Que Melo, na época, que era o diretor, me liga. Que eu estava em casa já fazendo churrasco, jogando minha suequinha de final de ano com a minha rapaziada. Tinha acabado a temporada para mim. Era o último jogo e depois era férias. Portanto, o Lê com a 22 vem para o jogo no time do Flamengo. Eu entro com 18 minutos. Aí o Lê, na sua primeira participação, já faz a ligação com o ataque. Muito novo, eu tinha 19 anos, né? E entrar numa final daquela, sabendo que a gente precisava de um gol para sagrar campeão. Olha o Reinaldo, que toque, pintou Lê! Gol! Eu tive a felicidade de fazer uma tabela que sempre acontecia, que eu e Reinaldo, a gente sempre se procurava. E na comemoração, né, já pensei no meu pai dentro de casa, meu pai tinha problema de coração, falei, pronto, perdi o velho, já veio na minha cabeça, eu boto a mão no rosto, vim pensando também de tudo que eu passei. 3-3, gol do título, Lê, protagonista. Apito o árbitro, Flamengo, conquista a Copa Mercosul 1999. Deixar o Flamengo chegar é complicado para quem está do outro lado. Imagina a emoção do Lê, né? E o Fluminense deve ter o retorno do Ganso, hein? Para o clássico Fla-Flu na próxima rodada do Brasileirão, dia 19 agora. Ganso está fora do time há quase 2 meses por causa daquela lesão na panturrilha que ele sofreu no jogo contra o Corinthians, isso em setembro. E olha só. E o Arrascaeta, que é o principal jogador do Flamengo na temporada e que faz sua melhor temporada pelo Flamengo em números, né? Mais gols. Se eu não me engano, já tem mais assistências, ou está quase igualando o número de assistências de 2019. Ele renova com o Flamengo, tá aí a imagem, até 2028. Né? O Arrascaeta acaba de renovar com o Flamengo, já era um dos maiores salários aí do Brasil, e o salário ainda aumentou, ou seja, é um jogador de 31 anos, né? Que faz uma renovação com um salário entre os maiores do elenco e do Brasil, e com uma multa rescisória de 35 milhões de euros, Mauro. É aquilo, é uma renovação de um jogador de 31 anos por mais 3 anos, né, de contrato, mas que não tinha como evitar, né, Mauro? É uma temporada muito forte, muito grande do Arrascaeta, para a diretoria tentar renegociar de alguma forma ou não. Ou você acha que teria que ser menos tempo, valores mais negociáveis? O que falar dessa renovação do Arrascaeta, Mauro? Eu acho que o que dá para questionar é a duração do contrato. O Arrasca tem 31, né? E são mais 3 anos, vai até 34. Talvez 2 anos. É bom lembrar que ele já tinha um contrato até o final do ano que vem.
Então ele foi prorrogado em outras bases, né? Ganhando mais, por mais 2 anos. Então ia até 26, vai até 27, 28. E se em 28 ele fizer 50% dos jogos como titular, ele renova automaticamente para 29. Tem essa cláusula também, tá? Então ele tem que jogar como titular metade das partidas na temporada final desse compromisso para ganhar mais um ano de contrato. É inevitável, assim, ele está jogando muito bem. Mas acho que o Flamengo, aí, o Boto, especialmente, que foi quem ficou à frente disso, ele foi bem. Porque no começo do ano, quando o empresário do jogador procurou o Flamengo para tentar renovar, não tinha sentido. Ele tinha 2 anos pela frente, todo esse ano e o ano que vem. E jogou mal o ano passado em relação àquilo que ele pode jogar. Jogou menos, né? Bem menos. E toda hora saindo machucado, muita lesão, sem condição física adequada. Para esse ano, o clube fez uma preparação específica para ele. Ele está claramente conseguindo, certamente se dedicando e conseguindo resultados melhores. Tecnicamente muito bem, fazendo muitos gols, dando assistências. Então, o Arrascaeta ele conseguiu atingir um outro patamar. E é assim que funciona, gente, qualquer atividade profissional. Quando você faz um ótimo trabalho, você tem mais chance de conseguir melhorar do seu emprego, de arrumar um emprego melhor. É assim. E ele está fazendo um ótimo trabalho. Consequentemente, o patrão, no caso o clube, resolve, vamos ficar mais tempo juntos aqui, e aí dá um aumento para ele e tal. A única questão que a gente tem que agora acompanhar é o risco de uma acomodação. Ele não pode se acomodar. Estou com o contrato até 28 e tal, não. Ele tem que continuar jogando como está jogando. E por que isso? Porque a vida não é só dinheiro. Dinheiro ele tem bastante, certamente. A vida tem outras coisas envolvidas, a vida profissional, inclusive. Ele é o camisa 10 do Flamengo, ele é hoje o ídolo da torcida. E se ele continuar jogando bem 25, 26, 27, 28 e talvez 29, ele pode fazer um ciclo, assim, de fechar um ciclo como um jogador histórico, um dos maiores da história do clube. Ele já está caminhando para isso. E ele pode escrever essa história. Ele pode ser o único remanescente de 2019, porque o Bruno Henrique é mais velho que ele, deve parar antes, independentemente de punição, do contrato atual e tal. O contrato do Bruno Henrique deve ter um ano que vem ainda, né? Acho difícil que o Bruno Henrique continue até 2027, né? É improvável, nesse momento é improvável, talvez até ele jogue. Será que joga no Flamengo? Hoje não parece provável que aconteça. Então, o Arrascaeta pode seguir, se ele for até o final desse contrato, provavelmente como o último remanescente de 2019, vestindo a camisa 10, e ao contrário do Gabriel, que foi uma jogada de marketing fajuto, merecendo a camisa 10, que ele é a camisa 10, né? Ele é o cara da camisa 10, a camisa do Zico. E a camisa do Zico tem que ser tratada como um negócio sagrado, né? Na hora que ele parar, dependendo de quem tiver no elenco, nem tem que ter 10. Deixa guardado. Quando alguém merecer, a gente dá 10. Eu acho que o Flamengo deveria fazer isso, o Santos deveria fazer isso também. Camisa 10, você entrega na hora certa. O Napoli também, lá como camisa do Maradona. Quem está aqui? O João, o José, o Pedro, o Mauro Zé. Não, o Mauro Zé não vai vestir a 10 nunca. Quando chegar um cara bom aqui, te bota a 10 nele. Pronto, é isso aí. 10 para 2 japoneses já, depois que vai lá. Pois é, e o Walter Minhoca, com todo respeito ao Walter, foi a 10 do Flamengo, entre outros. Então, assim, acho que tem certas camisas muito simbólicas, né? E a 10 do Flamengo, a 10 do Santos, a 10 do Napoli e de outros clubes, né? Tem um peso muito grande. Poderíamos citar aqui vários. Então tem todo um contexto que eu acho que ele, como um cara já maduro, deve pensar, cara, eu estou escrevendo uma história aqui, então a vida não é só dinheiro. Não, agora vai se acomodar. Eu espero que não seria muito profissional e seria um desperdício de uma oportunidade de escrever uma história mais importante. Porque o que o jogador... Vamos lá. O cara joga futebol. Mora na cidade onde ele está super adaptado. Vai ser pai agora. Ganha bem, vive bem, adorado pela torcida, joga num time grande que tem muita torcida, que paga em dia, tem ótima estrutura, tem todas as condições, né? Não vai para a Europa, não vai mais, já passou dessa fase. Isso aí não aconteceu. A trajetória dele foi Uruguai e futebol brasileiro. O que mais ele pode querer? Justamente o quê? Desempenho profissional, sucesso profissional, entrar para a história. É isso. Então ele tem esse desafio. Repito, a vida não é só dinheiro. Tomara que ele pense assim, acredito que ele pense assim, porque me parece nessa temporada o jogador mais maduro em vários aspectos. Então, se no início do ano discutir renovação seria um absurdo, e era, eu falei isso, agora não, agora faz sentido. O que dá para discutir é a duração do contrato. Algumas pessoas acham que deveria ser até 2027, podendo renovar para 28. Mas aí entra a questão também de negociação, né? Aí um puxa daqui, um puxa dali. Valores, geralmente, eu não tenho esses números, mas muito... O Bruno Henrique foi assim. O Bruno Henrique queria um contrato por um valor X. O Flamengo aceitou diminuir o valor, na média, e fazer por 3 anos. Se fosse por 2 anos,
pelo que estava sendo negociado, ele ia ganhar em 2 anos praticamente o que ele ganhará em 3, entendeu? Então o Flamengo fez aquilo, deu um pouquinho mais e esticou mais 1 ano. Então pode ser alguma coisa parecida. Então é difícil falar também apenas 2 anos, 3 anos, porque o lado do jogador também pesa. E claro, ele poderia ficar livre no ano que vem. Se o Flamengo não renova com ele, ele poderia fazer um pré-contrato com qualquer um na metade do ano que vem. Agora você imagina se em 2026 o Arrascaeta está comendo a bola como está jogando esse ano, e chega no meio do ano, alguém que é contratado e oferece um caminhão de dinheiro. E ele fica tentado a ir embora, por alguma razão. Aí os dirigentes seriam criticados. Então é delicada a situação. Eu acho que foi, pelo momento, uma decisão correta. Acho até questionável, sim, a duração do contrato, dá para discutir. Mas espero que as pessoas do clube tenham conversado bastante com ele e que ele seja realmente um homem maduro. O melhor do Brasil? Pois foi no último domingo que Léo Pereira abriu os caminhos para a vitória do Flamengo sobre o Santos, pressionando o Palmeiras na acirrada disputa pelo topo do Brasileirão. E foi um gol que ilustra não só a intimidade dele com as redes, mas também toda a sua categoria. Em relação ao gol, foi, né? Categoria pura. É uma categoria ali e, na verdade, fiquei com medo de tomar uma solada. Foi, porque realmente estava ali quase a pequena área. Tá forte. Ninguém ia chegar devagar. Aí na hora que eu vi ele levantando a perna, fui um pouco mais rápido e dei uma foi meio que uma cavada, né? Foi bem demais, não, realmente técnica. A bola tava indo não tinha nem entrado no gol, já tava sempre comemorando. Você vai comemorar, é mesmo? Gaúcho, sabe? Léo está agora a 1 gol de sua temporada mais artilheira na carreira, que rolou em 2018 pelo Atlético Paranaense. E no recorte representando apenas o Flamengo, onde soma 16 gols ao todo, ele já ostenta um recorde pessoal com os 5 deste ano. O próprio Léo Pereira, que chegou ao Flamengo em 2020, admite que está vivendo o auge técnico, além de tático, e está forte mentalmente. Aliás, ele teve que ser resiliente e se reinventar depois de muitas críticas no início de sua passagem por aqui. E hoje é, inegavelmente, um pilar no sistema defensivo menos vazado da Série A, onde é, inclusive, o zagueiro com mais gols marcados, 4 ao todo. E entre nós, nação, como é bom poder contar de verdade com um zagueiro seguro defensivamente e que ainda decide no ataque, principalmente quando a gente lembra que estamos vivendo um momento chave da temporada, a linha de chegada de briga por títulos de peso. É isso mesmo, a gente tem que pegar tudo aquilo que a gente fez de melhor durante o ano e concretizar em boas partidas, bons resultados e se Deus quiser, com títulos. Porque desta vez o negócio é diferente. Esta data FIFA, meu amigo, promete ser a mais emocionante de todos os tempos. E não é por causa dos jogos das seleções. O Campeonato Brasileiro vai parar parcialmente, mas o Mengão, vice-líder, e o atual primeiro colocado Palmeiras, que estão empatados em pontos, vão fazer finalmente os seus jogos atrasados. Ambos acontecem no sábado, 15 de novembro, aniversário de 130 anos do Flamengo. Os palmeirenses visitam o Santos, que precisa vencer na Vila Belmiro para seguir sonhando com a permanência na Série A. Já o mais querido vai até a Arena Pernambuco encarar o Sport, lanterna da competição e que pode terminar a rodada rebaixado. E se o torcedor comemora porque não vai ficar tanto tempo assim sem ver o Flamengo jogar, como em outras datas FIFA, o treinador comemora porque tem tempo. Tempo para treinar. Precisamos muito ter tempo de treinamento, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço. Eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos. Depois de 2 dias de folga, o elenco rubro-negro se reapresenta nesta quarta no Ninho do Urubu com desfalques, já que 7 jogadores foram convocados para defenderem suas seleções. De toda forma, não dá para desprezar este tempo. Este raro momento com uma semana inteira para ajustar detalhes e renovar o gás para a reta decisiva da temporada. Com certeza, semana muito importante. Eu acho que é a última semana cheia que a gente vai ter aí no ano. A gente tem que pegar tudo aquilo que a gente fez de melhor durante o ano e concretizar em
boas partidas, bons resultados e se Deus quiser, com títulos. Títulos! Se antes o do Brasileirão parecia um pouco mais distante, os resultados do último final de semana mudaram o ânimo rubro-negro e mostraram que sim, vale a pena confiar no tempo, vale a pena acreditar até o final. A gente continuar lutando, continuar acreditando, porque o campeonato ainda tem 6 jogos. O Flamengo é para quem acredita. Eu sou um deles e tenho certeza que milhares de torcedores também acreditam e a gente vai acreditar até o final. Bem, meus amigos, quarta, quinta e sexta, também conhecido como hoje, amanhã e depois de amanhã, o Flamengo já se prepara aí para essa importante partida contra o Sport. Sabemos que é uma partida importante do Flamengo pelo Brasileirão. Essa partida aí, tanto o Flamengo como o Palmeiras jogarão no sábado, né? Inclusive no sábado teremos aí 2 seleções, o Mengão e a seleção canarinho do Ancelotti. Mas, voltando ao que interessa, que é o nosso Flamengo, o Flamengo está aí nos preparativos hoje, amanhã e depois para poder completar esses asteriscos aí, tirar esses asteriscos da lista de classificação do Brasileirão e deixar todos os times aí na mesma rodada. O Flamengo e o Palmeiras têm um jogo a menos, que foram aqueles jogos remarcados na época do Mundial de Clubes em julho. Flamengo está aí, né, com alguns desfalques, assim como o Palmeiras também, e o Felipe Luiz tem um tempo aí para poder repensar como jogar contra o Sport, o que fazer para vencer o Sport, quais as peças mais importantes e as peças que mais se encaixam no estilo de jogo do Flamengo para essa partida. Ele está usando esse dia de quarta, quinta e sexta aí para poder bolar a estratégia perfeita para ganharmos o Sport e aí torcer para que a porcada pelo menos empate com o Santos na Vila Belmiro e a gente possa aí abrir, né, a vantagem na liderança e igualar o número de vitórias, que é o critério do empate, que já vou dizer aqui que eu não concordo, porque para mim o time que mais ganha não significa que é o que menos perde, porque o que menos perdeu até hoje foi o Flamengo. Ele supera o Palmeiras em 2, né, derrotas a menos, portanto é um time também a se considerar. Mas o combinado não sai caro e como isso aí foi visto no início da temporada, a gente tem que acatar. Mas tudo aí vai por terra no sábado, se Deus quiser, e assim o será. O Felipe Luiz tem alguns desfalques muito importantes, sabemos que não teremos aí o nosso gênio Arrascaeta, não teremos Varela, não teremos Vinha, se bem que o Vinha está preterido a terceiro reserva, não teremos Alexandre, não teremos Danilo, não teremos Carrascal, não teremos Prata, mas teremos Bruno Henrique, se Deus quiser também. Mesmo o julgamento dele estando marcado para amanhã, acredito eu que caso haja suspensão, ela não deva ser aplicada. Mas se for, o Felipe Luiz aí tem que estudar a melhor forma, tem as outras opções, tem Juninho aí para colocar no time, embora o Juninho não acerte o gol nunca, mas às vezes colabora com assistências, faz bem o pivô também, e é um jogador interessante para esse tipo de posição. Pena que não treine muito e não jogue muito, porque estaria com certeza mais entrosado com seus companheiros. Felipe Luiz ganha para isso e com certeza vai resolver isso aí da melhor forma. E cá entre nós, para vencer o Sport, o último colocado do campeonato, também não tem que ser aquela força máxima, porque o Sport simplesmente não consegue ganhar de ninguém. Está em última posição, matematicamente, acho que já está praticamente rebaixado, não tem mais nenhum tipo de aspiração nesse Brasileirão. Inclusive, houveram rumores aí de que já dispensaria alguns jogadores cujo contrato não serão renovados no final do ano e jogaria com um time misto, já se preparando para a Série B do ano que vem. O Flamengo vai viajar para Pernambuco na sexta-feira às 15 horas, logo após o almoço. Deverá chegar em terras pernambucanas por volta das 18 horas, se concentrar no hotel e aguardar o momento da partida no sábado, às 18h30. Um dos assuntos que ainda anda reverberando bastante aí é sobre a renovação de Georgian de Arrascaeta até 2028. Muitas pessoas dizendo que o Flamengo poderia ter, né, trabalhado melhor o tempo de contrato, mas eu, sinceridade, se o contrato dele venceria o ano que vem, dezembro de 2026, então faria muito sentido o Flamengo renovar um ano até 2027. Eu acho que o jogador nem
não iria querer, né? E a gente também tem que entender que ele ficaria aí disponível para assinar um pré-contrato já em junho do ano que vem, para não correr esse risco de perder o nosso gênio. O Flamengo foi lá, fez uma oferta de 3 anos com uma possível renovação automática caso ele jogue no ano de 2028 50% das partidas como titular. Se ele cumprir essa meta, em 2029 seu contrato será renovado automaticamente. Acredito eu que depois disso aí ele deverá ir para o Peñarol, cumprir a sua promessa e o seu desejo, que é terminar a sua carreira no clube de coração, que todos sabem que é o Peñarol do Uruguai. Mas até lá, pelo menos 3 a 4 anos aí, ainda teremos nosso gênio desfilando pelos gramados do Brasil e do mundo, defendendo as cores do rubro-negro. Galera, amanhã a gente vem trazendo mais informações sobre o treinamento de hoje do Flamengo e as últimas notícias do que tudo que está acontecendo na Gávea. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Valeu!